Bom, galera, essa semana a gente vai começar conteúdo novo, tá? A gente vai começar com função quadrática. A gente foi, então, desde lá do começo de funções, onde a gente viu toda a definição, né, de uma maneira geral de função. A gente viu conjunto imagem, domínio, contradomínio, etc. Né? A gente viu gráficos e tudo mais. Depois a gente passou para a função afim e agora a gente vai começar com função quadrática. E aqui eu já coloquei, né, uma definição do que é uma função quadrática. Então, vamos lá. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau, a gente pode chamar das duas formas, qualquer função f que vai dos reais nos reais, dada por uma lei da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, gente, toda vez que a gente tiver uma função dessa forma aqui, a gente vai estar diante de uma função quadrática. E o que mais chama atenção na função quadrática é justamente o fato de ter um x ao quadrado aqui. Né? Na função afim a gente não tinha um x ao quadrado, a gente tinha apenas um x. Então a função quadrática é justamente quadrática porque a gente tem um x ao quadrado, tá certo? Então a gente vai ver, né, esses coeficientes a, b e c, lembrando que esse a, né, que é o primeiro que está aqui, ele tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser igual a zero, porque se for igual a zero, a gente não vai ter uma função quadrática, né? Então, vamos lá, gente. Primeiros exemplos aqui, a gente vai identificar esses coeficientes a, b e c. É bem simples, né? Então, eu coloquei aqui, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 6. Bom, quem que vai ser o coeficiente a? É só você lembrar que o a é quem acompanha o x ao quadrado. Então, o a é 2. Veja, gente, não tem que fazer conta nenhuma, é só bater o olho, ver os coeficientes. Quem é o coeficiente b? O coeficiente b é quem está apenas aqui com o x, né? Então, aqui no caso vai ser o 3. E o coeficiente c é o coeficiente que está sozinho. E aqui no caso, quem está sozinho é o menos 6. Então, pronto, não fiz conta, não fiz nada. Só olhei para a função e identifiquei os coeficientes. Vamos aqui para um próximo exemplo. F de x igual a x ao quadrado mais 9. Então, quem é o coeficiente a? O coeficiente a é quem está junto do x ao quadrado. Como não aparece ninguém, a gente sabe que é o 1, que está aqui na frente multiplicando. Então, a igual a 1. Quem é o coeficiente b? Bom, b é quem acompanha o x, mas aqui não tem nenhum x sozinho. Então, o b, obviamente, nesse caso vai ser 0. E c é quem está sozinho, no caso, é o 9. Tranquilo? Próximo exemplo, x ao quadrado menos 12x. Novamente, coeficiente a vai ser 1, porque aqui não aparece ninguém, então a gente sabe que é 1 vezes x ao quadrado. Coeficiente b vai ser o menos 12. Nunca esquecer do sinal, tá? É menos 12 que é o coeficiente b. E o coeficiente c, como não aparece ninguém sozinho, a gente sabe que o c vai ser 0. Próximo exemplo, f de x igual a menos x ao quadrado sobre 2. Então, gente, quem que vai ser o coeficiente a aqui? O coeficiente a, gente, é justamente menos 1 sobre 2, né? Aqui é menos 1 sobre 2. Coeficiente b, não tem. Coeficiente c, também não tem. Então, veja, o b e o c podem ser 0. O a nunca pode ser 0. Tranquilo? Esse outro exemplo aqui, tá? É o exemplo igual que está lá na atividade de vocês. Então, vocês já vão ver aqui como é que faz e qual que vai ser a resposta. Aqui, gente, a gente vai ter uma função quadrática, só que ela não está expressa aqui, né? A gente vai ter que fazer umas continhas para conseguir chegar na função quadrática. Como que a gente faz? Chuveirinho. A gente tem que lembrar lá daquele passo do chuveirinho. Então, aqui eu tenho x menos 1 vezes 2x mais 1. Então, eu vou multiplicar aqui o primeiro pelo primeiro aqui da outra. Então, x vezes 2x, eu tenho que 2x ao quadrado. Depois eu vou fazer x vezes 1. X vezes 1 é x. Então, mais x. Agora eu vou fazer, deixa eu mudar de cor. Agora eu vou fazer menos 1 vezes 2x. Isso aqui vai ser menos 2x. Depois eu vou fazer menos 1 vezes 1. Isso aqui vai ser menos 1. Então, aqui agora vai ser só a gente terminar a conta. 2x ao quadrado. Esse mais x com menos 2x vai ser menos x, menos 1.
Então, aqui, ó, obtive a minha equação quadrática na forma bonitinha. Então, agora eu sei que o A vai ser igual a 2, o B vai ser igual a menos 1 e o C vai ser igual a menos 1. Tranquilo? Então, gente, aqui já está até a resposta lá da atividade, tá? O importante é vocês entenderem o que foi feito aqui, tá certo? Próximo assunto que a gente vai ver é o valor da função em um ponto. Então, olha só, gente, eu tenho aqui a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. E aí eu pergunto qual que é o valor de f de 2, né? Então, aqui eu quero que vocês peguem a função, no lugar do x, vocês me coloquem o 2 e calculem o resultado. Então, é isso que eu estou pedindo. Então, vamos lá, a função é essa aqui, então, onde tiver x, eu vou colocar o 2. 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. E aqui eu termino de resolver, gente. 2 ao quadrado, eu sei que é 2 vezes 2, que vai ser 4. Esse 2 vezes 2 aqui, eu sei também que vai ser 4. Menos 3, eu repito. 4 mais 4, eu sei que é 8. 8 menos 3, eu sei que é 5. Então, a resposta é que o f de 2 é 5. Certo? Então, quando eu pergunto qual o f de 2, qual o f de 3, qual o f de 10, é você justamente, onde tiver x, você coloca aquele valor que está dentro do parêntese, tá certo? E como que vocês vão fazer na atividade? Na atividade, eu coloquei uma questão um pouco interpretativa para vocês fazerem, tá? Não vai ser... vocês vão ter que fazer a continha, né? Mas eu coloquei um textinho e tudo mais. Então, vamos lá. A função q de x igual a menos x ao quadrado mais 40x representa a quantidade de vendas de um determinado produto, em função do preço x em reais do produto. Analise as afirmativas a seguir com C para certo e E para errado. Essas três primeiras aqui, tá? É tudo que a gente já viu lá em cima, então vocês conseguem resolver. É sobre os coeficientes e tudo mais. O que eu vou fazer é explicar essas duas aqui. Então, vamos lá. Se o preço do produto é R$12, então 624 unidades do produto são vendidas. Então, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês peguem a função que eu dei no exemplo, não é? Que é q de x igual a menos x ao quadrado mais 40x. O x já está falando o que que é? É o preço do produto. Então, eu pergunto, se o preço do produto é R$12, ou seja, q de 12... eu quero saber se isso vai me dar 624 unidades do produto. Então, eu quero resolver justamente isso aqui. Menos 12 ao quadrado mais 40 vezes 12. Você vai resolver essa continha aqui e aí você vai ver o valor que vai dar. Se for 624, então beleza, né? A questão está correta. Né? Se o preço do produto é R$12, então 624 unidades são vendidas. Agora, se não for 624, então a questão aí vai estar errada, certo? A mesma coisa aqui para a última. Se o preço do produto for R$40, então nenhuma unidade do produto é vendida. Eu vou lá na minha continha e eu faço Q de 40, substituo onde tem x o 40, resolvo, e aí eu vejo qual que é o valor. E aí eu respondo se está certo ou está errado. Tranquilo? É isso que eu quero que vocês façam nessa questão aqui, resolver essa continha. Vamos para o próximo assunto? Agora a gente vai ver a determinação da lei de uma função quadrática conhecendo 3 de seus pontos. Então é o seguinte, gente, lá na função afim, eu coloquei uma questão que eu dava 2 pontos e aí eu pedi para vocês me calcularem qual que era a função. Aqui na função quadrática eu vou te dar 3 pontos e pedir a mesma coisa, tá certo? Vou fazer aqui o exemplo, não é o exemplo da atividade, mas é muito parecido. Então tem como você olhar aqui e ir fazendo a continha que está lá na atividade. Então, vamos lá. Determine a lei da função quadrática tal que f de 0 seja igual a 5, f de 1 seja igual a 1 e f de 2 seja igual a menos 1. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia para a função afim. Vou começar aqui pela f de 0 igual a 5. Bom, f de 0 eu vou pegar na função quadrática. Deixa eu escrever aqui a função quadrática, né? Só para a gente lembrar. É ax ao quadrado mais bx mais c. Então, essa aqui é a função quadrática, né? Então, eu vou pegar aqui a primeira, f de 0. Onde tiver x, eu coloco 0. Então, eu vou ficar com a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c.
E eu sei que f de 0, a questão já me deu, ó, vai dar 5. Então, isso aqui é igual a 5. Mas veja só, né? A vezes 0 ao quadrado, eu sei que vai dar 0, né? B vezes 0, eu sei que vai dar 0 também. Então, já só sobrou aqui quem, gente? Justamente o C, né? C igual a 5. O resto tudo foi cancelado. Então, olha só, eu já descobri um coeficiente lá da minha função quadrática. Eu já sei que para essa função o C vai ser igual a 5. Agora falta o quê? Descobrir o A e descobrir o B, não é? Vamos utilizar agora os outros dois pontos. Vou utilizar agora o f de 1 aqui, tá? F de 1 igual a 1. Então, vamos lá. F de 1 vai ser A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais C. Então, A vezes 1 ao quadrado é A vezes 1, que vai dar A. B vezes 1, B. O C é 5. Aqui eu esqueci, né? Tem que ser igual a 1, porque foi justamente o valor que eu dei aqui em cima, que eu esqueci de colocar. Então, igual a 1. Então, gente, vou deixar o A mais B desse lado e o 5 eu vou passar lá para o outro lado com o sinal trocado. Então, vai ficar 1 menos 5. Então, eu tenho que A mais B vai ser igual a menos 4. Guarda essa equação aí. Essa aqui vai ser a nossa primeira equação. Agora, gente, eu vou fazer a mesma coisa para o f de 2 igual a menos 1. Então, agora, vamos para o f de 2 igual a menos 1. Eu vou ver se dá para fazer aqui no cantinho, tá? Então, não, acho que vai ficar ruim. Vamos ver se tem um espaço. Acho que talvez dê. Vamos ver. Então, aqui, f de 2 vai ser o quê? A vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. E isso vai ser igual a menos 1, né? Eu já dei aqui. Isso vai ser igual a menos 1. Então, a vezes 2 ao quadrado é 4a. B vezes 2 é 2b. O C eu sei que é 5, eu já descobri isso, menos 1. Agora, 4a mais 2b vai ser igual a menos 1, vou passar o 5 para o outro lado, menos 5. Então, 4a mais 2b vai ser igual a menos 6. Guarda essa equação. Bom, temos duas equações. Temos a equação 1 e a equação 2. Na aula da função afim, eu passei um jeito lá de resolver. Aqui eu vou passar outro jeito para você resolver, tá certo? O jeito vai ser o seguinte, ó. Eu vou vir nessa primeira equação, eu vou isolar uma das incógnitas, ou A ou B. Tanto faz, você escolhe. Eu vou isolar o A. Então, eu vou fazer A igual a menos 4 menos B. Veja que eu peguei o B, né, que estava aqui, e passei para o outro lado com o sinal trocado. Então, eu deixei A igual a menos 4 menos B. Agora, eu vou pegar esse A igual a menos 4 menos B e eu vou jogar aqui na segunda equação, tá? No lugar do A, eu vou colocar isso aqui, menos 4 menos B. Então, vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu tenho 4A mais 2B igual a menos 6. Então, eu vou ficar com 4 vezes. No A, eu vou colocar esse menos 4 menos B. Menos 4 menos B. E continuo aqui, mais 2B igual a menos 6. Aqui eu vou fazer, gente, novamente, chuveirinho, né? Então, 4 vezes menos 4 é menos 16. 4 vezes menos B é menos 4B. Então, vou colocar aqui, 4 vezes menos 4, menos 16. 4 vezes menos B, menos 4B. O resto continua igual. Mais 2B igual a menos 6. Agora, é só a gente continuar resolvendo, né? Menos 16 igual menos 4B mais 2B é menos 2B igual a menos 6. Passo que não é B para o outro lado, então, menos 2B igual menos 6 mais 16. Subir aqui. Depois eu tento ajeitar, tá, gente? No PDF. Então, menos 2B, menos 6 mais 16, eu sei que vai dar 10. Então, B vai ser igual a 10 dividido por menos 2. Eu sei que o B vai ser igual a menos 5, certo? Descobrimos aí que o B é igual a menos 5.
E agora, para a gente descobrir o A, o que é que a gente vai fazer? Pega B igual a menos 5 e substitui justamente aqui, tá certo? Então, o A vai ser igual a menos 4 menos B, ou seja, menos 4 menos 5. Então, menos 4. Esse menos com esse menos aqui, mais. Então, menos 4 mais 5. O A vai ser igual a 1. Deixa eu colocar assim. A vai ser igual a 1. Então, gente, descobrimos o A, descobrimos o B e descobrimos, desde lá do começo, o C. Vou colocar... ficou sem espaço. Eu vou colocar aqui, gente, mas no PDF vai ficar mais organizado, tá? A função, ela seria, então, f de x igual a é 1, então fica x ao quadrado. B é menos 5, fica menos 5x. E o C é 5, então mais 5. Aqui foi a função que a gente achou. Na atividade, gente, tá muito parecido, tá? Tá bem parecido mesmo com essa conta aqui. Eu tentei fazer os valores, os negativos e os positivos, né? Tudo parecido. Mas não é a mesma função, tá? Então, cuidado. Mas é bem parecido, tá? E aí, gente, se você quiser fazer sua conta e de repente, sei lá, no bate-papo, né, no chat, falar, professor, eu fiz assim, tá certo? Eu vou responder, gente, se tá certo ou não. Só que eu vejo que pouca gente está fazendo isso, né? Pouca gente vem me procurar. Mas aí, se você fizer a conta e me perguntar, eu vou te falar. Vou acabar te falando, tá certo ou não, tá certo? Então, você pode fazer isso também para conferir. E agora, gente, pra gente finalizar, né? Vamos ver as raízes da função quadrática. O que são as raízes da função quadrática? A gente já sabe. Raiz são os valores de x para os quais a função é igual a zero. Ou seja, a gente quer resolver a seguinte equação do segundo grau. A gente quer resolver ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, achar o valor de x no qual a função zera é achar a raiz. Isso a gente já viu várias vezes aqui, né? Eu já falei isso um monte de vezes. Raiz é o valor de x para qual a função é zero, né? E como que a gente resolve isso, né? A gente tem aquela famosa fórmula lá, que eu vou fazer aqui alguns exemplos para a gente resolver, que é o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso a gente já viu, né? Lá no ensino fundamental a gente resolve. E aqui eu vou fazer alguns exemplos, né? Esse delta, né, que eu falo, a gente também chama de discriminante, tá? Então, discriminante. Muitos de vocês, eu acho que conhecem essa equação como essa fórmula, né, como a fórmula de Bhaskara. Só que assim, gente, deixar um fato aqui para vocês. Só aqui no Brasil que a gente chama de fórmula de Bhaskara, tá? Não é o jeito correto, porque não foi Bhaskara a pessoa que fez essa fórmula aqui. Então, só aqui no Brasil, por alguma razão, a gente chama de fórmula de Bhaskara, mas em outros lugares a gente chama simplesmente fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Uma fórmula para resolver uma equação do segundo grau, tá? A gente não chama de Bhaskara. Então, aqui eu vou preferir não chamar de Bhaskara, tá certo? É essa fórmula aqui e ponto final. Então, vamos resolver, né? O que importa pra gente é resolver. Então, exemplo 1 aqui, eu tenho essa função aí, essa função quadrática, e eu quero achar as raízes. Então, gente, primeira coisa, vamos identificar os coeficientes, que vai ficar mais fácil da gente colocar na fórmula. Então, o coeficiente A aqui é 1, o coeficiente B é 2 e o coeficiente C é menos 8, não é? Então, A, B e C tá aí. Vamos pegar a fórmula. A fórmula é o quê? É menos B, mais ou menos, raiz de delta. Deixa eu fazer aqui um pouco mais para baixo. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, minha raiz, o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos b vai ficar menos 2. É só ir substituindo, tá vendo? O b aqui, a gente coloca o valor, né? Raiz de delta sobre 2 vezes o a é 1, então 2 vezes 1. O delta, vamos calcular aqui separado, tá? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser, quem é o b? O b é 2. Então, 2 ao quadrado menos 4. O a é quem? O a é 1.
Então, vezes 1, o C é quem? O C é menos 8. Então, vezes menos 8. Então, delta vai ser 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, não é? Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 8 é mais 32. Então, aqui é mais 32. Cuidado com o jogo de sinal, que senão vai dar errado lá na frente. 32 mais 4, a gente sabe que é 36. Então, eu vou vir aqui de novo. Vai ficar menos 2, mais ou menos, raiz de 36, dividido por 2. A raiz de 36, a raiz quadrada de 36, né? A gente já sabe que é 6. Então, isso vai ser menos 2, mais ou menos, raiz, ou mais ou menos 6, dividido por 2. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar em dois casos, né? Porque a gente pode ter tanto aqui, né, com sinal positivo, quanto com sinal negativo. Então, vamos fazer primeiro o positivo. Então, eu vou chamar a primeira raiz de x1. x1. Eu desci um pouco aqui porque minha intenção era fazer de uma outra forma, gente, mas eu vi que não teve espaço suficiente. Então, vou colocar aqui embaixo. Então, vamos lá. x1 vai ser menos 2 mais 6 dividido por 2. Então, eu vou ficar com 4 dividido por 2. x1 é 2. Então, minha primeira raiz é 2. Agora, vamos fazer para o outro caso, é o negativo. x2 vai ser menos 2 menos 6 dividido por 2. Então, menos 8 dividido por 2, isso aqui dá menos 4. Então, achei minhas duas raízes, tá? 2 e menos 4 são as raízes da minha equação do segundo grau. Sempre vou estar achando, né, esses dois valores assim. Tem alguns casos, como esse aqui que eu vou fazer, que eu não vou achar essas duas raízes aí. Eu vou mostrar por quê. Então, vamos lá. Identifica os coeficientes. O A aqui é 2, o B aqui é 2 e o C é 1. Então, vamos resolver. Minha raiz, né, vai ser menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Repete um monte de vezes que aí decora. Então, fica menos 2, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes 2. Então, vamos calcular o delta. Delta é B ao quadrado menos 4A vezes C. Então, delta vai ser 2 ao quadrado menos 4. O A é 2, o C é 1. Gente, se estiver indo muito rápido, você pode mudar a velocidade aí, né? Você pode pausar, voltar. Porque aqui são alguns exemplos, porque vocês já viram isso, né? Então, eu estou só relembrando mesmo como é que resolve. Então, 2 ao quadrado eu sei que é 4. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 vezes 1 é menos 8. Então, aqui eu vou ficar com 4 menos 8. 4 menos 8 é menos 4. Então, vamos lá substituir. Vai ficar menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de menos 4, dividido por 4. Existe raiz quadrada de menos 4? Né? Não existe raiz quadrada de menos 4. No conjunto dos reais, a gente não tem raiz quadrada de número negativo. Então, nesse caso aqui, não existe raiz real, né? Então, aqui a gente pode escrever que não existe raiz real. Então, aqui a gente para a conta, a gente nem continua, a gente fica aí. Lá no terceiro ano, vocês vão aprender que a gente continua. Aqui no primeiro e no segundo ano, a gente sempre para aqui, tá? E fala que não existe raiz real. Então, na atividade, se tiver algum caso que não tenha raiz, né, que vocês acharem uma raiz negativa, vocês me marquem que não existe raiz real. Tranquilo? O último caso aqui que eu coloquei, que também está lá na atividade, é essa aqui, tá? Então, de novo, vamos identificar os coeficientes. A igual a 3, B igual a 0, né? O B não está aí, e o C igual a menos 12. Bom, gente, quando a gente vê uma raiz, uma função quadrática incompleta por quê? Porque algum coeficiente, que não o A, né, é 0. Então, aqui é um caso de função quadrática incompleta. Você pode resolver pela equação, pela fórmula lá, pelo menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, você pode, tá? Não tem problema. Só que dá mais trabalho. Você não precisa utilizar aquela equação. Então, aqui eu vou mostrar o jeito para a gente não utilizar aquela equação, que vai ser o jeito mais fácil. Então, é simples, né? Eu quero a raiz. Então, eu quero
0 igual a 3x ao quadrado menos 12, né? Eu quero o valor de x, do qual a função é 0. Então, eu ponho o 0 aí. Aqui, gente, vamos isolar. Quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro. Então, eu vou colocar esse menos 12 aqui, que está negativo, vou passar para cá positivo. 12 igual a 3x ao quadrado. Agora, eu vou só reescrever assim, ó, 3x ao quadrado igual a 12, né? Eu só inverti assim, não mudei nada. Então, o 3 que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo, vou ficar com x ao quadrado igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. Então, eu estou com x ao quadrado igual a 4. Então, o x vai ser igual a mais ou menos, tem que lembrar desse mais ou menos, raiz quadrada de 4. Então, o x vai ser mais ou menos 2. Então, as raízes aqui são justamente 2 e menos 2. Tranquilo? Então, resolveu aqui, não precisou nem usar aquela fórmula lá. Mas se você quiser usar, pode usar, vai dar o mesmo resultado, garanto para vocês. Tá certo, gente? E aqui, gente, para finalizar, eu queria comentar esse último caso aqui. Eu acabei não colocando lá na atividade, mas eu vou fazer ele aqui, para conhecimento, né? Então, aqui a gente também tem uma função quadrática incompleta. Por quê, né? Porque aqui o a é 1, o b é menos 3, o c é 0. Então, não temos c. Então, você pode, novamente, utilizar a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, né, o menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou você pode fazer de uma maneira mais rápida e mais simples. Como é a maneira mais rápida e mais simples? Novamente, eu quero a raiz, então eu vou fazer 0 igual a x ao quadrado menos 3x. Aqui, gente, a gente vai utilizar, vou colocar assim, x ao quadrado menos 3x igual a 0. Só mudei aqui, não alterei nada, né? Aqui a gente vai utilizar o seguinte artifício. A gente vai colocar o x em evidência. Lembra o que é colocar o x em evidência? O x ele aparece tanto aqui quanto aqui. Então, como ele aparece nos dois, eu vou colocar ele em evidência. X vezes, abro um parêntese. Aqui dentro vai aparecer um outro x e aqui vai aparecer o menos 3. Por quê, professora? Porque a gente fazendo o chuveirinho, a gente volta lá para o que a gente estava em cima, ó. X vezes x, x ao quadrado, é justamente esse x ao quadrado aqui. X vezes menos 3 é menos 3x, é justamente esse menos 3x aqui. Então, eu só reorganizei a minha equação, né? Coloquei o x em evidência. Mas eu não mudei absolutamente nada. Colocar o x em evidência é só colocar de uma outra forma, né? Então, aqui, gente, as raízes, né, vão ser as seguintes. Eu vou pegar esse primeiro termo aqui, x, vou fazer x igual a 0, tá certo? E aqui, para esse segundo termo, eu vou fazer x menos 3 igual a 0, tá? Porque eu tenho x vezes x menos 3 igual a 0 aqui, então eu faço esse artifício. Eu igualo cada uma dessas partezinhas a 0, né? Então, eu faço o primeiro igual a 0 e faço o segundo aqui igual a 0. E aí eu termino de resolver. Bom, para esse primeiro caso aqui, eu não preciso fazer nada. É x igual a 0 direto. Para esse segundo caso aqui, é só eu passar o menos 3 para o outro lado. Então, eu vou ficar com x igual a 3. Então, aqui as duas raízes são x igual a 0 e x igual a 3. Você duvida que são essas duas realmente? Você pode fazer o seguinte, você pode voltar lá na sua equação, na sua função. Então, vou fazer aqui do ladinho. F de x igual a x ao quadrado menos 3x. No lugar do x, coloco o 0. Vamos ver se realmente vai zerar essa função. Então, ó, f de 0 fica 0 ao quadrado menos 3 vezes 0. 0 ao quadrado é 0, menos 3 vezes 0 é 0. Então, realmente zerou. Então, o 0 é, sim, uma raiz aí para a minha função. Agora, para x igual a 3, vou fazer o mesmo procedimento. F de 3 vai ser 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 é 9. 9 menos 9, 0. Então, sim, a minha função também zerou. Então, realmente, o 0 e o 3 são as raízes aqui, tá? São as raízes. Então, aqui é uma maneira simples que você pode fazer, não precisa utilizar aquela fórmula grandona. Se quiser, pode utilizar. Mas não tem na atividade, tá certo, pessoal? Eu acabei não colocando, deixei só aqueles 3 acima. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Estudem aí bastante, qualquer coisa é só me procurar.
Até mais!